Vem Espírito Santo de Deus, meu amigo Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vai adentrando o Espírito Santo cada lar, cada coração, cada mente. Vai tomando todos os espaços. Você que está me ouvindo aí, querido, vá dando liberdade ao Espírito Santo. Vá convidando Ele para entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu coração. O Espírito Santo, ele é muito educado. O Espírito Santo, ele é muitíssimo, uma pessoa muito educada. Peça a Ele, Espírito Santo de Deus. Vai entrando, Espírito Santo, eu te convido. Eu reconheço que nada sou sem Ti. Eu reconheço que eu dependo de Ti para todas as coisas. Cresce em mim, Espírito Santo. Cresce em mim, Espírito Santo. Cresce em nós, Espírito Santo de Deus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, Deus. Amém, querido. E você que está me ouvindo, abra o seu coração aí para o que o Senhor tem para falar com você nessa manhã. Que quando você estiver assistindo esse vídeo, você enxergue muito além de uma mulher aqui, que você possa enxergar o próprio Cristo falando com você, trazendo esperança ao seu coração nessa manhã. Pai, vai curando corações feridos, vai curando, Senhor, pessoas decepcionadas. O Senhor me mostra pessoas muito decepcionadas, angustiadas. O Espírito Santo de Deus, queridos, o Senhor, Ele quer que nós enxerguemos as situações que nós vivemos de um outro ângulo. O Senhor está falando com alguém aqui nessa manhã. Você precisa enxergar essa situação de um outro ângulo, porque muitas vezes, queridos, queremos enxergamos assim, ó. E o Senhor, Ele enxerga assim, ó, tá? Ele enxerga todos o contexto inteiro. Então precisamos ter sabedoria antes de julgarmos, sabe? Antes de nos autodefender, antes de nos sentirmos injustiçados, sabe? Queridos, o mundo tá tão cheio de justiça própria, pessoas querendo fazer justiça por si mesmos, sabe? Toda vez que você decide agir por Deus na sua vida, você está dizendo: não, calma aí, Deus, calma aí, fica aqui do ladinho, que eu sei me defender, eu sei como agir. Ei, é tempo de nós, sabe, entregarmos as nossas causas diante de um Deus que é justo juiz, para que Ele possa julgar, porque Ele sim vai julgar de uma forma justa. Amém? Não sei para quem é essa mensagem, mas glória a Deus pela sua vida. Eu estava aqui agora pela manhã e o Senhor, Ele falou comigo. O Senhor, Ele é muito lindo, Ele é precioso, né? Eu quero trazer uma mensagem no seu coração que está em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então você que tem Bíblia aí, abra comigo. Quero colocar um tema a essa mensagem de hoje. Todo Davi precisa de um Natan. Willa, mas eu não sou Davi. Alguma característica do rei Davi você tem. Todos nós precisamos, queridos, de alguém que venha, sabe? Às vezes achamos que nossos amigos são aqueles que, sabe, passa a mãozinha no ombro assim, ai, amiga.
Não. Os nossos verdadeiros amigos são aqueles que têm coragem de nos confrontar em amor. Será que você tem um amigo assim na sua vida? Ou será que a sua casa tá cheia de gente que só sabe, ai amigo, ai amiga, e por trás, ó, sabe? Então já começa essa manhã pedindo aí ao Senhor: Pai, me dá um amigo como Natan. Faça como eu nessa manhã. Pai, me dê um amigo como Natan. Amém? Vamos lá. Então Natan disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De Camaramacheira Abacaço de Quirraz. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Aleluia. Vamos entender o que está acontecendo aqui, queridos. Davi estava no lugar errado, na hora errada, tá? E ao ver ali a esposa de Urias se banhando, ele deseja aquilo que não é dele. Ele se deita com ela, ela engravida. E Davi, ele arquiteta um assassinato, tá? Essa foi a segunda tentativa ainda. A primeira tentativa foi do engano, que ele pediu para que Urias retornasse da guerra para se deitar com Betseba, para todos pensarem que o filho dele era de Urias, mas não deu certo, porque Deus ele frustrou os planos do inimigo. E aí Davi, ele coloca Urias em uma posição da batalha, bem à frente da batalha, e faz com que os próprios amonitas, né, que eles estavam lutando ali, mate Urias, para que ele possa se casar com a esposa dele. E ele pensava, queridos, que ninguém estava sabendo. Ele pensava que ele estava ali, ó, ninguém tá vendo, eu sou rei, né? Ninguém tá vendo, ninguém tem nada a ver com isso, né? E aí olha só o que acontece. Deus levanta esse Natan aí, que vai lá bater na porta do rei lá e vai dizer para ele: olha aí, Deus viu o que você fez. Eu quero falar aqui para você de todo o meu coração. Nós precisamos de um Natan em nossas vidas. De Carabaxeira a casa. Primeiro porque nós temos dificuldade de enxergar os nossos erros, né? Nós temos facilidade de enxergar os erros dos outros. Primeiro porque nós temos dificuldades de enxergar os nossos fracassos humanos. E segundo, porque esse é um amigo que tem algumas características específicas que eu quero conversar aqui com você nessa manhã. Então abra seu coração para que você entenda as características desse amigo que você precisa ter. E olha, eu vou dizer para você, se você encontrar esse amigo,
Se você encontrar ou se você já tiver esse amigo, valorize. Valorize, porque ele é um presente de Deus na sua vida. Amém? Uma característica importante aqui de Natan, ele tem coragem espiritual. Ele reconhece que aquilo que ele carrega, aquilo que ele está carregando é maior do que o medo que ele tem de confrontar uma autoridade da terra. Forte, né, querido? Forte. Muito forte. Ele não teme confrontar, querido, é uma força. É uma força que vem do alto. É algo que vem do alto. E quem está nesse discernimento, ele sabe. Ele entende que é o próprio Deus que está confrontando. Ah, Senhor, é forte. Uma outra característica de Natan é a sensibilidade profética. Ele é guiado pelo Espírito de Deus e não pelos seus achismos, sabe? Natan, ele não se apresentou ali diante de Davi com julgamentos. Ele se apresentou diante de Davi na própria pessoa de Deus. Oh Espírito Santo. Como ser assim? Como agir assim? Oração, intimidade, jejum, de caramacheira maçô de quibás. Deus está levantando Natãs para guiar os Davis deste tempo. Orebacamacheira manamás. Aí cabe aos próprios Davi discernir, né? Porque existem uns Davis por aí, meu querido, minha querida, que estão, sabe, desperdiçando aquilo que Deus está levantando para o seu próprio crescimento, para o seu próprio, né, para si mesmo. Deus está presenteando a pessoa, né, com um Natan, e a pessoa está rejeitando a instrução de Deus, por não reconhecer a autoridade. Falta de discernimento, querido. Falta de discernimento espiritual, tá? Uma outra característica aqui de Natan é o amor que restaura. Natan, ele não foi confrontar Davi, sabe? Como eu disse aqui anteriormente, querendo julgar, mas ele sentiu a necessidade de restaurar ali, de mostrar ao rei, né, de fazê-lo enxergar a sua real situação, trazendo luz à mente do rei Davi, trazendo um entendimento. Lembra quando a gente conversou aqui no começo do vídeo, queridos? Olha que interessante. Nós não conversamos aqui a respeito de enxergar as coisas de um outro ângulo? Então, Natan, ele estava enxergando o pecado de Davi de um outro ângulo, da perspectiva de Deus, com uma abrangência total, né, da situação. É muito importante isso, tá? Então, ele tinha a motivação certa no seu coração. Ele foi ali porque ele amava Davi, porque Deus também amava Davi, sabe? Muitas vezes vemos as pessoas errando do nosso lado e nós saímos por aí julgando, fofocando, né, queridos? Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado. Quando tocamos em Davi, queridos, temos que tomar cuidado. Depois não sabemos porque a nossa vida não anda. Ai, Willa, mas ele tá doente. Não, queridos.
Davi também errou. E se Davi estivesse no nosso meio no dia de hoje? E se Davi estivesse no nosso meio hoje e nós ficássemos sabendo aí de um líder, né? De uma autoridade que fez isso? Será que nós agiríamos como Natan? Ou será que nós seríamos os primeiros a sair por aí julgando, caluniando e tacando pedras? Analisa, querido, o que Davi fez. Davi engravidou uma mulher casada e matou o marido dela para poder ficar com ela. Por isso que essa mensagem de hoje é uma mensagem que vai fazer você, sabe, reposicionar a sua forma de pensar. Reposicionar a sua forma de pensar. Por quê? Qual que é a diferença de Davi? Por que a Bíblia diz que Davi tinha um coração semelhante ao coração de Deus? Porque Davi era rápido em se arrepender. Quando nós lemos ali o Salmo 51, que foi o Salmo de Davi, onde ele reconhece o pecado dele, Davi pede misericórdia a Deus. Sabe? Ele apela para o caráter de Deus, que é misericórdia. Ele pede a misericórdia de Deus, ele reconhece que ele errou o pecado dele. Ele pede a Deus a purificação do pecado dele. Se você não leu o Salmo 51, leia. Porque às vezes você está por aí tacando pedras em um Davi que já se arrependeu daquilo que ele fez. Já foi purificado por Deus, já foi restaurado por Deus e está caminhando. E você está aí ficando para trás. Você está ficando para trás. Precisamos ter esse discernimento, queridos. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida com que você julgar, você será julgado. Tá? Então, Davi, ele teve um arrependimento verdadeiro. Davi se arrependeu. E Deus, ele sentiu. Porque Deus, queridos, nós, homens, enxergamos a situação como eu disse, ó. Assim, ó. Deus, ele enxerga o profundo e o escondido de cada pessoa. E ele enxergou a sinceridade interior de Davi. E o desejo de restauração e renovação que ele tinha. Queridos, nenhum pecado é maior que a graça de Deus. De cabacheiras. Forte. Nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Então, se houver o verdadeiro arrependimento, se você que está me ouvindo aí, eu não sei o que você fez. Deus sabe. Mas se você realmente se arrepender, se você, sabe, se desviar desse caminho mau, você decidir buscar restauração, a palavra do Senhor diz que Deus, ele limpa, ele restaura, ele cura, tá? E Davi, ele precisou de Natan para ser confrontado, para poder enxergar o que ele tinha feito da perspectiva de Deus. Ele precisou, tá? Uma outra característica de Natan foi a sabedoria ao abordar, tá? Natan não chegou lá com um monte de pedras nas mãos, né? Rei, eu sei o que você andou aprontando por aí. Não, ele não fez isso. Não, ele contou uma parábola. Ele preparou o coração de Davi para confrontá-lo. Ele teve sabedoria, tá? Vocês já ouviram aquela música? Dá-me a palavra certa na hora certa, do jeito certo e pra pessoa certa. É isso aí. É isso aí. Os Natãs, eles sabem a quem dizer, o momento certo de dizer, como dizer. Nós precisamos ter sabedoria.
Nós estamos sendo instrumentos de Deus, sabe, queridos? É Deus em nós. É muita responsabilidade. Até porque nós sabemos que Natan é um profeta. E olha como o ministério profético está em decadência nos dias de hoje. O ministério profético, ele está sendo restaurado porque ele está em decadência. Por conta desse monte de profetada que fica falando só o que o povo quer ouvir. Fala só o que o povo quer ouvir. Sabe, um profeta no dia de hoje, naquele tempo lá, né? Sabe que ele ia falar, o rei pecou lá, ele fez aquela cagada lá, ó. Mas eu não vou perder minha posição, eu não vou me envolver nisso daí não. É ele, Deus. É ele, Deus, eu não vou me envolver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu não vou perder minha posição, meu status, minha moral com o rei. Quem sou eu? Eu vou ficar bem quietinha aqui no meu canto. O de camaramacheira baçu. Meus queridos. Ouvir a voz de Deus é uma responsabilidade, transmitir é uma responsabilidade maior ainda. Uma outra característica de Natan é a discrição dele. Sabe, Natan ali, ele não expôs Davi publicamente. Ele foi na fonte. Então, se você quer ser um amigo Natan, perdão, queridos. Se você quer ser um amigo Natan, pare de falar para os outros e tenha coragem de confrontar aquele que errou em amor. Sabe, queridos, eu oro para que o Senhor, Ele levante os Natãs da nossa nação. Eu oro para que o Senhor levante os verdadeiros profetas da nossa nação. Eu oro para que o Senhor restaure os ministérios dos profetas dentro das igrejas. Eu oro para que o Senhor traga temor e pavor aos profetas da igreja nos dias de hoje, porque nós precisamos do ministério profético dentro da casa do Senhor. O profeta, ele tem uma visão muito diferente. Ele consegue, queridos, a pessoa está indo, o profeta já está voltando. O profeta, ele tem discernimento, ele olha para uma pessoa, sabe, ele vê o engano, ele discerne, ele pode ajudar aquela pessoa. O problema é que muitas pessoas não têm maturidade para, assim como Davi, sabe, receber a instrução, reconhecer o seu pecado e clamar por restauração. Então nós temos dois problemas muito grandes. O primeiro, os verdadeiros Natãs que precisam ser levantados e honrados. E segundo, as pessoas que precisam, os filhos que precisam de maturidade espiritual para reconhecer a autoridade, reconhecer que é o Senhor que está falando, né? Discernimento e obediência. Eu oro para que o Senhor, Ele venha restaurar os profetas, os Natãs das igrejas. Eu oro para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha trazer maturidade para a igreja hoje. Maturidade espiritual para a igreja. Ser confrontado, querido. Você que está me ouvindo aí, ó, que aceita ser confrontado, tá?
E eu não estou dizendo ser confrontado por qualquer pessoa, não. Tá? Porque tem muita gente que tá com a vida toda torta, tá com a vida aí, ó, toda bagunçada e vem querer falar de você, vem querer te corrigir. Tenha sabedoria. A palavra do Senhor diz que nós devemos, de tudo que ouvirdes, retém o que é bom. Tá? Não é para você ficar com raiva da pessoa, mas você tem que pôr limite. Você também tem que pôr limite, tá? Mas existem os homens e as mulheres de Deus que realmente eles carregam eles são visionários. Eles carregam essa unção de Natãs. Eles confrontam mesmo. Você viu o que Natã falou para Davi? Natã falou, ó, você assassinou Urias. Natã denunciou o pecado de Davi, gente. Sabe? Ele levou a mensagem concreta de Deus. E Davi, ele cresceu com isso. Por quê? Porque ele agiu da forma certa. Tá bom? Quero deixar essa mensagem hoje ao seu coração. E que você ore nesse dia, pedindo ao Senhor que te dê um amigo Natã. Um verdadeiro amigo. Aquele que não vai ficar, aquele que quando você abrir o seu coração, né? Ele não vai ficar saindo por aí fuxicando, denegrindo a sua imagem para os outros, mas ele vai te instruir e você também vai ser instruído. Você também vai ser instruído. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, os seus planos. E olha, antes de tomar decisões, ore e peça a Deus discernimento para enxergar as coisas como Deus as vê. Não haja por justiça própria, tá? Haja pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem com Deus, queridos, e até mais, se Deus quiser.